Eu estou precisando de sua ajuda. Pode ajudar-me? Eu aprendi no seminário, na classe de homilética, que uma das partes importantes do sermão é a introdução. E entre muitas coisas, ela tem a missão, a tarefa de despertar o interesse dos ouvintes em relação ao tema que está sendo proposto. Mas eu preciso de sua ajuda. Você vai fazer a introdução para mim. Transforme esta afirmação em pergunta. Se alguém lhe perguntasse quais são as coisas que gente que gosta costuma fazer, o que você apontaria, sinalizaria? Me ajude a fazer a introdução. Faz o seguinte: aquilo que veio à sua mente, diga à pessoa que está aí ao seu lado, ou no banco de trás, coisas que gente que gosta, gente que ama, costuma fazer. Apresente pelo menos uma resposta. Faz isso. Faz isso, pode fazê-lo, pode virar-se para a pessoa que está atrás, do lado. E olha, eu acredito que entre as coisas que gente que gosta, gente que ama, costuma fazer, eu acho que, coloca aí 2 pontos. Olha, tem gente ali sorrindo bastante, viu, pelo que eu estou vendo ali. Muito obrigado pela ajuda. Agora, observem qual é o texto que vou ler. O texto, na verdade, se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 11. O texto não fala da relação entre um homem e uma mulher, não é uma relação homoafetiva, é a relação entre o profeta Elias e o profeta Eliseu. E aí o texto diz assim: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos passaram junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu não sei quais foram as respostas que vocês encontraram, mas eu quero sinalizar e apontar em 2 direções. 2 coisas que eu acredito que gente que gosta costuma fazer. A primeira delas, ficar junto, ficar ao lado, não desgrudar. E eu sei que alguns são até mais grudentos que outros. Eu não sei se é o seu caso. Mas Deus, num bom humor, em sua graça, que é sobremodo incompreensível aos nossos olhos, às vezes costuma juntar ele ou ela totalmente diferentes. Ele grudento e ela não precisa abraçar, não precisa tocar, ou o contrário. Isso não tem a ver com a questão do gênero, absolutamente. Mas o fato é que quem gosta
de estar junto, de ficar ao lado. E no texto sagrado, eu não sei se vocês observaram isso, todos têm a informação, todos sabem que naqueles dias Elias seria arrebatado. Inclusive o leitor. Eu fiquei impressionado porque eu abri o primeiro verso, e eu não sei se você se recorda. O escritor sagrado faz questão que você saiba que aquele dia já estava marcado para isso acontecer. A Bíblia diz assim: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Portanto, o leitor do texto bíblico, já no primeiro verso, toma conhecimento que isto vai acontecer. Não é segredo. Aliás, não é segredo, inclusive para os filhos dos profetas que estavam em Betel. O que é que a Bíblia diz? Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel, quem são os filhos dos profetas? São aqueles que estão aprendendo o ministério profético. É a versão mais antiga dos seminaristas. Estes são os filhos dos profetas. Só que o texto está dizendo que os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e praticamente, eu acho que essa é uma característica muito própria de filhos dos profetas, não é? De conversar debaixo das mangueiras, falar um pouco sobre a vida do seminário, professores. Eu estou olhando para alguns aqui e eu me lembro de uma fase lá do seminário que era bem complicado isso. Quando tinha uma roda de seminarista conversando, costumavam terminar a conversa contando 1, 2, 3 e todos tinham que sair na mesma hora, porque se um saísse, somente um, aquele seria o assunto da continuação da conversa. Mas aqui está, os filhos dos profetas fazem essa referência, mas a continuação do texto parece até que eles falam em um tom de segredo. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E a Bíblia vai me dizer que além dos filhos dos profetas que estavam em Betel, também Eliseu sabia. Tanto que ele responde, também eu bem o sei. Calai-vos, fiquem quietos, não comentem, absolutamente não comentem. Só que o texto sagrado vai me dizer que não somente aqueles filhos dos profetas que estavam em Betel, mas a 25 quilômetros daquele lugar, em Jericó, a Bíblia vai dizer que então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, novamente no mesmo tom, não é? Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E qual foi a resposta de Eliseu? A mesma. Também eu bem o sei. Calai-vos. Eu não sei se com você acontece isso, mas eu às vezes percebo que tratar um problema é algo tão difícil que nós escolhemos ficar em silêncio. Todo mundo sabe. Os filhos de profetas que estavam em Betel, os filhos de profetas que estavam lá em Gilgal, todos sabiam, mas todos fizeram um pacto de silêncio. Calai-vos, nós não vamos falar sobre isso. É muito delicada essa situação. É melhor não falar, é melhor não dizer nada. Calai-vos. Eu fico preocupado porque às vezes dentro de uma família, questões precisam ser resolvidas, mas atenção, a preocupação é tão grande que todo mundo faz silêncio. Todos sabem que está por acontecer, todos sabem que esse problema existe, mas ninguém se atreve a conversar sobre a questão. Parece que a situação aqui deste capítulo descreve um mesmo momento, um mesmo cenário. Mas eu vou mais longe, sabe, irmãos? Eu costumo pensar que o amor costuma gerar conflitos do tipo, eu não quero que você sofra, e eu não quero que você passe por isso sozinho. Observem o que estava acontecendo entre Elias e Eliseu. Elias insistindo para que Eliseu não continuasse ao lado dele, porque sabia que isso iria acontecer, e Eliseu dizendo, eu não vou sair do teu lado. Vive o Senhor, eu não vou sair desse teu lado. E eu tenho encontrado situações onde essa mesma situação, ela se revela. Lá está aquela pessoa, olha, eu não quero que você sofra, vá para casa, vá descansar. Olha, não se preocupe comigo, eu vou resolver, pode deitar-se, eu vou ficar aqui até mais tarde porque eu preciso terminar isto. Mas aquele que gosta, ou aquela que gosta, sabe o que é que costuma fazer? Ficar junto. Às vezes não consegue nem contribuir muito, mas quer estar ao lado. Dia desses eu conversava com a Cláudia e dizia, meu Deus do céu, Davi tem dormido pouco.
ao longo dessas últimas noites. E não é fácil ficar noite após noite dormindo muito pouco. Isso no meu caso, no caso da Cláudia. Eu fiz um dia desse uma pergunta, eu perguntei a Cláudia, eu fiquei imaginando, meu Deus, onde foi que nós tiramos forças para durante aqueles 40 dias, convivendo com a enfermidade de Davi, passar noite após noite, dia após dia, sem conseguir reclinar a cabeça para dormir? E se houve uma coisa que eu não consegui naquele tempo, foi separar Elias e Eliseu. E Elias aqui era o Davi, e Eliseu talvez tenha sido a Cláudia. Porque há momentos em que a gente não consegue deixar o outro sozinho. Ainda que a gente saiba que é uma situação delicada, mas eu quero estar junto. E aqui o que eu observo é exatamente isso. Observem no versículo 2 o que foi que Eliseu disse para Elias, quando Elias disse, olha, o Senhor está me mandando ir até Betel, e Betel tinha um significado tão especial na história do povo de Deus. Foi o lugar onde Jacó viu a escada que tocava os céus, lembram-se disso? Foi um momento marcante na história do povo do Senhor, a casa de Deus, Betel, esse não é outro lugar. Aí diz o texto sagrado no versículo 2, qual foi a palavra de Eliseu? Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Depois, quando eles chegam, a Jericó aparece como uma possibilidade também de percurso, de lugar para se estar, um lugar marcado pela vitória do povo de Deus. A mesma coisa acontece. Elias diz, olha, fica aqui que Deus está me mandando seguir até Jericó. Qual foi a resposta de Eliseu? Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Versículo 4, a mesma coisa. Depois de ter saído e chegado em Jericó, vamos caminhar um pouco mais, cerca de 5 quilômetros. E ele diz, vamos até Jordão, o Senhor está me mandando ir até Jordão. Fique aqui, você não precisa ir comigo. Qual foi a resposta de Eliseu? Vive o Senhor e vive a tua alma, e que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Eu não sei, mas às vezes a gente precisa insistir com quem quer ficar sozinho, ou melhor, com quem quer se isolar, com quem quer viver uma experiência solitária. E às vezes tudo que ele precisa, tudo que ela precisa é de um Eliseu persistente, insistente, dizendo, você não vai ficar sozinho. Você não, eu vou com você. Fique aqui, eu não vou ficar. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei, que eu não te deixarei. Às vezes, somente essa insistência já faz um bem enorme ao coração daquela pessoa que está sofrendo. Quando você simplesmente diz, olha, não vou deixar você sozinho. É por isso que eu insisto. Gente que gosta faz isso. Gente que ama faz isso. Fica junto. E junto até o fim. Junto até o fim. Mas eu coloquei aqui fiz uma segunda colocação em relação àquele que foi o tema. Coisas que gente que gosta costuma fazer. Guardar lembranças. Guardar recordações. Nessa história, eu não sei se você se recorda, mas a Bíblia diz que Eliseu guardou consigo a capa que era de Elias. Tem alguma coisa que você guarda com você, de alguém que já partiu, e que você guarda em algum lugar da casa? Pode ser uma fotografia, pode ser uma caneta, pode ser uma panela. Eu já vi gente guardando panela. Era a panela que a mamãe cozinhava, está aqui, não mexa, não toque, não guarde, está aqui, não ouse quebrar. No texto bíblico é tão interessante, porque a Bíblia me diz assim, vejam só. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, a Bíblia diz que elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Eu vou voltar a dizer-lhes, quem gosta, costuma guardar recordações, até de lugares que visitou. Eu não sei se você tem uma pedra em sua casa guardada que foi de uma praia, uma concha de um lugar onde você foi com ele ou com ela. Eu fico impressionado porque nesse texto, Eliseu ele toma para si a capa que o profeta Elias usou ao longo de toda a sua vida. E o interessante, meus irmãos, é que o grande desejo de Eliseu era dar continuidade ao ministério de Elias.
Porque aquela capa, notem, o texto que nós lemos, ele pega a capa de Elias e ele age da mesma forma que o profeta havia feito. Eliseu pega e toca as águas e novamente o rio se abre e ele passa. Aqui é uma coisa para mim muito interessante, porque quando eles estão se separando, Eliseu fez um pedido. Você se lembra qual foi o pedido que Eliseu fez? A Bíblia diz assim: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Eu já vi muitas interpretações desse texto. Eu já vi alguns, inclusive, tentando catalogar todos os milagres que Elias realizou no seu ministério e catalogar todos os milagres que Eliseu realizou no ministério. E eles conseguem, com um certo jeito hermenêutico, afirmar que a quantidade de milagres realizados por Eliseu foi exatamente o dobro dos milagres realizados por Elias. Eu já vi alguém dizer que, na verdade, o que Eliseu desejava era ser mais importante ainda que o próprio Elias. Mas eu vou sugerir, a título apenas de sugestão, uma possibilidade de interpretação. E aqui eu vou fazer a leitura do texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. O que é que diz lá? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Qual era o direito da primogenitura, irmãos? Receber porção em dobro em relação a todos os irmãos. O primogênito, ele recebia o dobro da parte da herança em relação a todos os irmãos. Então é possível que o que tenhamos aqui é que ao longe estavam 50 outros filhos dos profetas. Lembram-se disso? Mas quando Elias clama e pede a porção dobrada, quem sabe ele está dizendo: eu quero ser a continuação dessa história, desse ministério profético. Que eu seja o primogênito, que eu seja reconhecido, identificado como o novo líder de todos esses filhos dos profetas. Esse ministério não pode acabar aqui. Isso é tão lindo, né, irmãos? Pensar que talvez no coração de Eliseu havia somente um desejo, de dar continuidade àquilo que Elias começou a construir. E então, aquilo que era somente uma lembrança, a capa simbólica, capa de Elias, se torna agora também um instrumento de ministério na vida de Eliseu. Mas eu vou adiante, sabe, irmãos, porque esse texto também me ensina algo que eu aprendi em meio a muita dor, é de que a eternidade não é aqui. Todas as vezes que eu penso nesta afirmação, eu lembro do tempo de sofrimento com a enfermidade do meu pai, com a enfermidade da mamãe, e uma certa ocasião eu me lembro de ter dito, inclusive já disse aqui, que se Deus me respondesse sempre de forma positiva, todas as vezes que eu tivesse de orar, sabe, meu pai não teria morrido nunca, minha mãe não teria morrido nunca, porque eu ia continuar pedindo que eles permanecessem ao meu lado. Mas chega um momento na vida em que a gente aprende que a eternidade não é aqui. E aí o texto vai me dizer o quê? Que por maior que fosse a insistência de Eliseu, eu não vou sair do teu lado. E Elias dizendo: olha, vai tomar conta lá da tua vida, vai tocar tua vida, eu vou agora para outro lugar, você não precisa ir comigo. Ele disse: eu vou estar ao seu lado, eu vou estar ao seu lado. Chega um momento em que a separação acontece. Chega um momento em que os dois se despedem. E aí a Bíblia diz assim: e sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E aqui é interessante, viu, irmãos? Porque muita gente às vezes diz que Elias subiu ao céu, onde, irmãos, ou no quê? Com carros de fogo. Só que o texto está dizendo que ele subiu onde, irmão? Num redemoinho. E eu não sei porquê, de onde foi que a gente tirou essa ideia de que Elias sentou-se num carro de fogo e então neste carro de fogo ele subiu aos céus. O que a Bíblia diz é que os cavalos de fogo, o carro de fogo, isso separou. De um lado Elias, do outro lado Eliseu. Mas que Eliseu subiu ao céu num redemoinho. Aliás, o versículo 11 repete a mesma coisa que o primeiro versículo diz. Que Elias iria subir aos céus num redemoinho. Num redemoinho.
Mas sabe o que é que isso me leva a pensar? Primeiro, irmãos, promessas não devem ser quebradas. Pode avançar uma vez, por favor? Isso. Promessas não devem ser quebradas. E o que é que tem isso a ver com o texto? Eu não sei se você se recorda o momento da chamada para o ministério na vida de Eliseu. A Bíblia diz que Elias passou por Eliseu e lançou sobre ele a sua capa. E a continuação da conversa dos dois é muito interessante, porque Eliseu olha para Elias e diz assim: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E então Elias disse a Eliseu: vai e volta, pois que te fiz eu? Há uma outra tradução, diz: você sabe o que eu te fiz. Quando lançou a sua própria capa sobre Eliseu, ele estava desafiando Eliseu a segui-lo. Mas qual foi a promessa que esse texto nos mostrou? Qual foi a palavra de Eliseu para Elias? Eu te seguirei. E ele seguiu até quando, irmãos? Até o fim. Ele não quebrou a sua promessa para com aquele homem que na sua vida foi um pai espiritual. Mas tem uma outra observação que quero fazer ainda. Caminhe ao lado de quem você gostaria de ser igual ao dobro. Eu não sei se eu consegui escrever o que estava na minha cabeça de forma compreensiva. Mas sabe o que é que eu estou querendo lhe dizer? Tenha ao lado, ou tenha como amigo, tenha como pessoa para estar junto a você, gente que, se você pudesse dizer, eu queria ser igual a ele. Aliás, o dobro do que ele é. Se não for assim, não vale a pena. Você já pensou você olhar para alguém e dizer assim: eu quero ser como aquela criatura? Aliás, eu quero ser o dobro. Se a pessoa for mentiroso, vai ser o dobro de mentiroso, né, irmãos? Se a pessoa for infiel, vai ser o dobro de infiel. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, eu quero ter ao meu lado gente que eu quero parecer com ele, eu quero ser como ele. Aliás, eu quero ser o dobro dele. Se ele é um homem de oração, eu quero ser 2 vezes. Se ela é uma mulher de fé, eu quero ser 2 vezes. Se ele é uma pessoa confiável, eu quero ser 2 vezes. Se não for assim, não serve para ser seu companheiro. Não serve para ser seu companheiro. A gente precisa trazer para perto gente que nos inspira a ser melhor, gente que nos motiva a caminhar mais perto de Deus, gente que a gente vê pegar uma capa, tocar nas águas do rio e ver as águas do rio sendo separadas. É essa gente que eu quero ao meu lado, irmãos. A gente tem que parar com essa ideia. Olha, eu gosto muito dele, eu fico ao lado dele, mas como ele eu não quero ser jamais. Traga gente boa para ficar ao seu lado. Conviva com gente que lhe traga luz, lhe traga inspiração, lhe traga vida. E por fim, aproveite o presente. Por quê? Porque este caso aqui é uma exceção. Eu estou sendo muito claro. Esse caso aqui é uma exceção. A gente nunca sabe quando é que o outro vai ser arrebatado. A gente nunca sabe. Você sabe quando vai ser isso? Eu não sei. Abrir o capítulo da história e dizer: hoje isso vai acontecer. Eu não sei se eu queria saber disso não, viu, irmãos? Alguém aqui gostaria de ter essa informação? Eu não sei se eu gostaria de tê-la. Mas uma coisa eu sei: eu preciso aproveitar o presente. Porque eu não sei quando é que um carruagem de fogo, com cavalos de fogo, vai me separar de você. Por isso, hoje, eu quero estar ao seu lado. Se você quiser desistir de ficar do meu lado, sabe o que é que eu vou dizer? Eu vou. Não vou ficar, você não vai sozinho não, você não vai sozinha não, nós vamos ficar juntos, porque um dia eu prometi que estaria ao seu lado, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na... Então, olha, até que a morte nos separe. Pode ser que lá do outro lado a gente nem se encontre, mas aqui a gente fez essa promessa, sabe? E isso até o fim. Não existe essa história, por exemplo, de ex-pai, de ex-filho. Isso é uma aliança para a vida toda. E a gente não sabe quando é que isso vai ser interrompido. Por isso, aproveite o presente.
sabe? Caminhe junto, esteja ao lado, celebre a vida, guarde excelentes recordações. Aliás, qual é a capa que você tem para deixar para os seus filhos? Qual é a capa que você tem para deixar para as pessoas que hoje te amam? O que é que essas pessoas querem guardar? Dia desses eu acho que eu não vou contar não, porque talvez ele não goste da história mas tem certas coisas que a gente gostaria, não é, de guardar das pessoas a quem amamos, dos lugares que frequentamos. E aí eu fico pensando nos lugares por onde Elias passou. Lá estava ele passando por Gigal, passando por Jericó, chegando no Jordão. Eu acho que aquela foi, sabe, a última viagem. Se você pudesse escolher lugares para ir, porque o carro de fogo está chegando, os cavalos já estão por aí, já estão a caminho. Qual era o lugar que você ia visitar? Qual era o lugar que você não queria partir, nem que fosse arrebatado sem antes ir para aquele lugar? Posso fazer uma pergunta? Por que você não vai? Está esperando a morte para fazer isso? Por que você não começa a fazer aquelas coisas que você gostaria de fazer antes de ser arrebatado? É por isso que eu quero insistir com você hoje. Aproveite o presente. O momento da gente estar junto é esse. O momento de celebrar a vida é este. E ele não voltará atrás. Eu não sei que horas são agora. Precisamente são 8h20, é isso? 8h21. Se eu lhe disser que 8h10 não voltará, 8h05, 7h30 não voltará mais. Daqui agora é pensar no tempo que nos resta. E nesse tempo que nos resta, celebrar a vida. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, se for seu marido, se for sua mulher, aí você vai dizer isso mesmo: olha, eu não vou soltar você, você não me solta, a gente vai até o final dessa caminhada junto. Pronto, isso. Mas não é meu marido, não é minha esposa, não, mas é meu irmão em Cristo. Pois, irmãos, nós vamos lutar juntos pela fé até o último dia de nossa existência. Isso, pode contar comigo. E eu quero ser na sua vida, sabe, esse estímulo ao crescimento. Há muita gente aqui que provavelmente você diria assim: eu queria ser o dobro daquela mulher. Eu queria ter em dobro aquilo que ela tem, aquilo que ele é, aquilo que ele... meu Deus, que o Senhor nos dê discernimento, sabe, irmãos? E que a nossa vida seja marcada por esses momentos tão preciosos que Deus nos reserva.